portal Atualidades do Direito, juntamente com o portal Jus Brasil, tenho o prazer e a honra hoje de estar recebendo aqui na nossa sede o professor Fauzi. Fauzi, que é autor de um livro fantástico, dentre tantos outros, que é o Código de Processo Penal Comentado. Fauzi, você está acompanhando bem o tema Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, que estava preso com uma medida cautelar de prisão preventiva e agora, por força de uma colaboração premiada, ele está usufruindo de outra medida cautelar, que é a prisão domiciliar, como medida cautelar. Falemos um pouco dessas medidas cautelares e um pouco depois dessa colaboração premiada. Ok. Bom, Luiz, em primeiro lugar eu gostaria de te agradecer uma vez mais e a professora Alice também pela oportunidade de estar aqui trocando ideias com vocês nos portais Atualidade Direito e Jus Brasil. Em primeiro lugar, com relação às medidas alternativas à prisão no âmbito cautelar, foi, como todos nós sabemos, uma novidade trazida pela legislação de 2011, que alterou em larga parte a sistemática anterior, e introduziu esta possibilidade de, uma vez presentes os requisitos cautelares e aquilo que eu tenho denominado de necessidade cautelar, ao invés de ir-se com a prisão como primeira ratio das cautelares, nós deveríamos olhar a possibilidade das medidas alternativas do 319. Essa é a lógica que foi estabelecida pela legislação em 2011 e é uma lógica ainda não completamente compreendida porque o artigo 321 do Código de Processo Penal não nos deixa alcançar de uma maneira fácil todo esse itinerário, né? Há pouco tempo nós tivemos um acórdão do STJ, da lavra do nosso querido ministro Rogério Schietti, que colocou de uma maneira muito clara e muito limpa este itinerário e nos mostra então que o que a lei de 2011 quis foi dar uma racionalizada, uma estrutura mais lógica às cautelares, a partir da qual se chega à constatação de que há uma necessidade cautelar, que não precisa ser satisfeita em primeiro plano com a prisão, mas que se satisfaz com as medidas alternativas anteriores a ela. E uma vez essas medidas sendo insuficientes ou tendo sido violadas por qualquer razão, nós chegamos então à prisão ou desde plano, o juiz verifica que não é o caso de que essas medidas sejam satisfatórias desde um primeiro momento e impõe sempre motivadamente, desde logo, a prisão. Então, a prisão domiciliar, ela vem nesse contexto de reforma em 2011 como um regime diferenciado de cumprimento da prisão preventiva, dentro daquelas hipóteses estritas e restritas que a legislação no Código de Processo Penal alocou, para dizer, nesses casos, como por exemplo a mulher gestante, a lei fala inclusive, até comete um erro técnico quando fala em meses de gravidez, quando na verdade tecnicamente nós haveríamos de colocar semanas de gravidez, há uma diferença temporal aí, por exemplo. Aquelas situações de debilidade comprovada de saúde, né? Todos esses casos, a lei autoriza que a prisão cautelar tenha um regime de cumprimento diferenciado, que nesse ponto é o domiciliar, que foi o que acabou então sendo concedido aí ao que me parece, pelas informações de jornal, né, que a gente tem, porque claro, o acesso aos autos eu não tenho, mas as informações de jornal então nos colocam, que nos dão essas informações, que houve a passagem da medida da prisão de um regime tradicional, que seria o encarceramento numa unidade prisional, para um regime específico, diferenciado, que é o regime domiciliar, né? E isso no contexto, como você falou, de um acordo, né? De um acordo.
de um acordo que hoje tem um perfil, e você é um dos grandes estudiosos no Brasil sobre este assunto desde muitos anos, não de agora. Seus estudos sobre isso, a gente sabe, remontam à década de 90, desde a primeira edição da Lei do Crime Organizado, e na verdade até antes disso, com as discussões criminológicas a respeito. Então você, como uma fonte autorizadíssima aí de interpretação do assunto, melhor do que ninguém sabe o itinerário tortuoso que nós percorremos na construção de um regime de colaboração no que diz respeito à criminalidade organizada que foi alcançado aí com a nova lei de 2013, né? Minha impressão, Fausto, é que essa nova lei 12.850 regulamentou o Instituto da Colaboração Premiada e com isso definitivamente abriu as portas para o plea bargain norte-americano. É verdade, Luiz, eu concordo contigo e uma das manifestações desse ampliado mecanismo transacional é a quebra, né, do nosso histórico e consagrado princípio da obrigatoriedade da ação penal, né, que foi definitivamente deixado de lado nas hipóteses condicionadas pela lei a uma eficácia de colaboração, mas pela qual o Ministério Público pode deixar de denunciar o colaborador, que no fundo, Luiz, era uma das grandes críticas que se fazia ao regime anterior. Deixando de lado as discussões da pertinência e da compatibilidade disso à Constituição, que é uma outra discussão, mas no regime anterior, qual era a vantagem que o colaborador tinha? Receber um perdão judicial. Mas o perdão judicial pressupunha toda a formação do processo, a obtenção de uma sentença condenatória e a faculdade do juiz conceder um perdão judicial. Então, qual era o estímulo para o colaborador? Muito pouco. Ser colocado numa unidade prisional diferente, se ele estivesse preso cautelarmente? Nada. E além do que, não se projetava, como nós temos na experiência do direito comparado em vários países, e sobretudo a Itália, não se projetava qualquer efeito da colaboração para pós-sentença condenatória, ou seja, no âmbito da execução penal. Hoje, a lei trouxe isto de uma maneira mais clara, né, de modo que há outros incentivos ao colaborador que não existiam na legislação anterior, e agora a prática está inclusive nos dando chance de conhecer outras manifestações de efeitos, entre aspas, positivos ao colaborador quando ele resolve efetivamente interagir com a justiça. Isso, duas coisas, Fausto. O parágrafo 6º do artigo 4º diz que o juiz não participa das negociações, ou seja, o plea bargain, a negociação, o juiz não está. Mas essa negociação pode ser entre delegado, investigado e defensor, ou entre MP, investigado e defensor. Sim. Essas duas possibilidades estão na lei. Sim. Ambas são legítimas? Bom, Luiz, aí nós vamos precisar entrar numa discussão um pouco mais abrangente para, em primeiro lugar, reconhecer que no Brasil nós sofremos uma esquizofrenia legislativa sobre modelos de investigação. Ao mesmo tempo em que se constrói a legalidade da investigação pelo Ministério Público, nós temos um incremento da investigação policial que atende pela modalidade inquérito policial. O fato é que o inquérito policial ele se transforma cada vez mais num sistema jurídico enclausurado e dominado pela postura presidencial da autoridade policial, mas que não faz sentido num modelo constitucional em que a titularidade da ação penal não pertence à polícia. Então, nesse ponto, transformar o Ministério Público, que é o titular da ação penal, num coadjuvante, num interveniente a posteriori de uma negociação feita entre o delegado de polícia, a pessoa suspeita, que pode nem vir a ser, Luiz, o verdadeiro acusado. A pessoa suspeita pela ótica da autoridade policial, necessariamente não é a pessoa que o Ministério Público vai acusar. Então imagine o resultado desta esquizofrenia. O Ministério Público a latere ou a posteriori nessa transação,
em que a autoridade policial diz, não, eu vou fazer uma delação premiada com esta pessoa que é suspeita. O Ministério Público se coloca contra, porque desde um primeiro momento diz, não, esta pessoa não é, pela ótica do titular da ação penal, a potencialmente denunciada. E vamos imaginar que, como um resultado ainda mais escabroso dessa esquizofrenia jurídica, o juiz resolva homologar esse acordo de delação. E o Ministério Público diz, eu não vou denunciar esse sujeito. Esta pessoa, tida como indiciada, que é um julgamento de valor exclusivo da autoridade policial e que não vincula ninguém no processo, né? E não é de hoje que não vincula ninguém, nem poderia sê-lo, né? Porque o Ministério Público não é como titular da ação penal um homologador do juízo de valor da autoridade policial. O Ministério Público, ao final desse acordo absolutamente canhesto, diz, eu não vou denunciar porque esta não é a pessoa que deve ser denunciada e não é sobre ela que deveria ter recaído um acordo de delação. Então observe que a sua pergunta ela tem uma riqueza teórica, prática, impressionante, porque ela abre a possibilidade de nós nos defrontarmos com um sistema investigativo que no Brasil, além de ser caótico e pelo seu aspecto caótico, é absolutamente ineficiente. O modelo predominante de investigação criminal no Brasil, todos sabemos, temos poucos dados empíricos a respeito, mas um dos poucos dados empíricos que nós temos são os da Estratégia Nacional de Segurança Pública, do ENASP, sobre os crimes de homicídio no Brasil, da última década para cá, e os resultados concretos desse modelo investigativo estão lá. São resultados que levam a plena insatisfação social, seja porque as vítimas não saem satisfeitas, as pessoas suspeitas não têm os seus direitos muitas vezes reconhecidos e sofrem com investigações precárias. O Estado não cumpre o seu papel de efetivar a punição de quem deve ser punido, e nós insistimos nesse caos, o que me parece assim, absolutamente insustentável. No fundo, a lei do crime organizado está buscando uma alternativa para este sistema que está falido. Né? E a alternativa que foram por essa linha de plea bargaining, com essas limitações, esses problemas todos, que você acaba de colocar, só o delegado fazer a negociação é um risco enorme de não dar em nada, mas uma questão aqui muito interessante, podemos ouvir você sobre esse ponto. A lei versa sobre o crime organizado, e a organização criminosa proibiu a delação premiada. Para os crimes maiores, o réu tem essa chance, inclusive, de não ser denunciado. Se para o mais se permite este benefício, por que não possibilitá-lo ao menos em todos os crimes? Sim, Luiz, é lógico. A partir do momento em que nós vamos fraturando o sistema jurídico com reformas parciais que causam uma quebra sistêmica, uma quebra de coerência como um todo, é lógico que estas interpretações, elas naturalmente tenderão a surgir. E eu digo mais, o sistema tal como ele foi concebido, numa primeira leitura minha, e sujeito evidentemente a aprender com os seus escritos a respeito, nos fala que hoje no Brasil nós temos dois modelos de delação. Nós temos o modelo de delação da lei do crime organizado, que não revogou o modelo de delação anterior. Né? Na medida em que o modelo de delação anterior não estava restrito ao crime organizado. É a lei da proteção de vítima e testemunhas. Tanto que no modelo anterior, eu tenho um escrito disso de muitos anos atrás, e que merece agora algum tipo de repaginação, né? Eu brincava com a ideia de que pelo modelo anterior, diante da desestrutura da lei, é lógico, é uma coisa jocosa e ela deve ser entendida nesse âmbito do jocoso.
Até em crime culposo você poderia ter delação. A lei de vítimas de testemunhas não claro, permite. lógico, você sabe o quanto eu estou sendo jocoso com isso, o nosso ouvinte também precisa ouvir isso dentro de um aspecto meio que de pilhéria, mas diante da desestrutura da lei anterior, nada nos impedia que no furto de pequeno valor eu tivesse delação. Né? E aquele regime anterior não foi revogado por esse, ele coexiste com esse. Ora, vejam, eu não vou bater o martelo e dizer esta é a minha posição a respeito do tema, mas eu diria a você que dentro destas sucessivas reformas fragmentadas que nós temos, são questões que são colocáveis, né? Elas não estão fechadas à possibilidade de interpretação dessa maneira. Né? Sim. Pois bem, senhores, estamos aqui então batendo um papo com o professor Fauzi, autor deste livro magnífico que está aqui, Código de Processo Penal comentado. Nós vamos ter chance de em outras ocasiões voltar a isso. O livro vai ser devidamente divulgado, se você tem interesse, ok. Nós temos o nosso Questões Controvertidas sobre o Crime Organizado, também você pode passar os olhos lá, onde estamos debatendo e discutindo tudo do crime organizado, todos os problemas que a lei está suscitando. Então, o convite para você que fica nesse sentido, de ver o nosso Questões Criminais também. Fauzi, muito obrigado. Avante, avante. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado mais uma vez. Ok.